Europeu de origem, americano de motor, brasileiro de coração. Isso é quase tudo sobre o Opala. Ao contrário do que muitos dizem, a história do Opala começou muito antes de 1969. No dia 26 de janeiro de 1925, a GM se instalou no Brasil, restrita apenas a montar caminhões, picapes e utilitários. E em meados dos anos 60, o presidente JK, junto com o grupo executivo da indústria automobilística, deram início ao desenvolvimento do primeiro automóvel Chevrolet nacional. As opções para inspirar o novo sedã eram o americano Impala, ou os alemães Opel Kadett, Olympia ou Rekord, já importados em pequenas quantidades. E a GM do Brasil optou pelo Opel Rekord. Mas rebobinando um pouco a fita, o primeiro Opel Rekord foi apresentado em 1953, já como uma versão do Opel Olympia. Passou por duas versões até chegar à carroceria que os brasileiros conhecem bem em 1966. E pequenas diferenças separam o Rekord C do Opala, como para-choques, lanternas e faróis. Era oferecido nas versões sedã e perua, 2 e 4 portas. E o último modelo oferecido seria o Rekord E, em 1986. Quando a Opel optou por mudar o nome para Omega. Mas voltando para o Opala, em 1966, em uma grande coletiva de imprensa, foi anunciado o início do projeto 676. O nome Opala surgiu de última hora e vem de uma pedra incolor quando extraída do solo, mas quando exposta à luz do dia, revela seus múltiplos tons. Alguns diziam ser a junção de Opel com Impala, mas isso é só para quem acredita que a Terra é plana, né? Isso é teoria da conspiração. O que realmente importa é que o nosso Opala estava num palco, num stand de 1.500 metros quadrados, no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, para o Salão do Automóvel de 1968. O primeiro modelo oferecido era o sedã de 4 portas, nas versões básica e versão luxo. E ainda duvidam de mim quando eu falo que o Opala certo é o Opala 4 portas, né? Sua elegância vinha das linhas de cintura modeladas nos paralamas traseiros, estilo chamado garrafa de Coca-Cola nos perfis laterais, também inspirado no Corvette 1968. O design frontal com seus faróis redondos, grade com frisos horizontais cromados e luz de direção embaixo do para-choque trazia o espírito do Chevy 2. Na traseira do luxo, um friso com o nome Chevrolet ligava as lanternas retangulares no extremo dos paralamas, e as calotas cromadas criavam um belo contraste com os pneus faixa branca. Ambos eram oferecidos com bancos inteiriços de 3 lugares, e por isso a alavanca da caixa de transmissão de 3 marchas era posicionada na direção. Mais rápido entre os nacionais, o Opala vinha ou com motor 4 cilindros 2.5 de 80 cavalos, ou com motor 6 cilindros 3.8 de 125 cavalos. É curioso observar também que ambos tinham a mesma medida de diâmetro de cilindro e curso de pistão, e era o princípio da modularidade, facilitando logística de produção e reposição, e também diminuindo custos, já que os motores compartilhavam pistões, bielas, anéis. Seu desempenho agradou na medida do possível. 4 cilindros era um pouco manco e vibrador também, e por isso ficou conhecido como Toyotinha. Já a principal limitação dos 6 cilindros era a má distribuição da mistura a combustível, já que os cilindros das extremidades tinham a mistura mais pobre, e os centrais mais rica, problema causado pelo carburador de corpo simples. O problema só seria resolvido de fábrica no Ômega com injeção, ou também colocando 2 ou 3 carburadores duplos, e pela bagatela de 19.470 cruzados, você poderia ter um Opala. Mas um ano depois, sua hegemonia seria devorada pelo Dodge Dart e seu V8 5.2. A primeira versão esportiva veio em 1970 com o SS, mas não é esse que está pensando ainda. O motor já era o famoso 4100 e uma caixa de 4 marchas no assoalho. A aparência contava com faixas pretas no capô, nas laterais e na traseira, e rodas esportivas Tala 5. Ainda contava com autoblocante, estabilizador traseiro e freios a disco. No interior, além de bancos individuais na frente, tinha conta-giros e o volante 3 raios com aro de madeira. A sigla usada no Chevrolet americano causou muitas polêmicas. Alguns garantem que ela quer dizer Separated Seats, mas outros contestam dizendo que o certo é Bucket Seats. E lógico que aqui defendem sobre o esporte, mas para aumentar a confusão ainda tem algumas propagandas que chamam de Superstar. No final de 1961, o Coupé rouba a cena com seu elegantíssimo e charmoso Fastback. Contava com as cobiçadas e características portas sem as molduras da janela e a ausência da coluna central. E o desempenho das versões Grand Luxe e SS era similar tanto em aceleração quanto em velocidade ao seu concorrente Maverick GT, e um pouco inferior ao Dodge Charger, só que é um preço bem mais acessível. O ano de 1975 marcava uma grande fase para o Opala. A família crescia com a chegada da perua Caravan, inspirado nos modelos Rekord de 2 portas, uma preferência nacional na época, hoje visto como incompreensível. E a versão de luxo Commodore, junto com a primeira reestilização do carro, planejada pela GM desde 1969, mas que foi adiada por causa do lançamento do Chevette. A frente agora era inspirada no Chevy Malibu 1971, com os faróis separados das grades, 4 luzes de direção nos cantos e a traseira passou até as clássicas 4 lanternas circulares. O Commodore se distanciava pelo acabamento superior, o teto era revestido em vinil, o painel tinha acabamentos em jacarandá e a direção era hidráulica. E no Commodore Coupé aparece o teto Las Vegas, com a parte posterior revestida em vinil e o opcional câmbio automático no console. O motor também ganhou up de curso de pistão e taxa de compressão.
além do carburador de corpo duplo. E novamente, em resposta à concorrência, a GM lança o lendário 250S. Disponível antes apenas para competição, agora ela equipava os Opala de fábrica. A receita era simples, o 4.1 agora estava com comando de válvula com maior duração no levante, carburador duplo e tucho de válvula mecânico, permitindo rotações mais altas. Agora, o motor redia 171 cavalos, 32,5 kg de torque e levava o Opala de 0 a 100 em 10 segundos, chegando à velocidade máxima de 200 km por hora. A chegada das linhas retas dos anos 80 trazia uma maior restilização para os novos Opala. Agora, o capô e o porta-mala adotaram formas retilíneas, e os faróis e as lanternas formas retangulares. Para alguns, destoando um pouco do layout da lateral, que permanecia redondo. O grande destaque dessa geração é a chegada do Diplomata. A versão top de linha contava com rodas de alumínio, painel aveludado, console revestido em vinil, ar-condicionado, entre outros itens. Outra novidade era a chegada do motor a álcool 4 cilindros de 98 cavalos. Já as Caravas ganhavam suas próprias lanternas traseiras. E em 1985, além de pequenas mudanças estéticas, as lanternas receberam a tonalidade âmbar por determinação do Contran. Valeu, Contran! E o Diplomata recebia largas molduras laterais. E pouco tempo depois, a Caravan ganhou sua versão Diplomata, que além dos requintes do sedã, recebeu bagageiro no teto e separador do compartimento de bagagens em resposta à Quantum da Volkswagen. Mas ainda faltava o modelo que a Opel sempre ofereceu, os 5 portas. Com o crescimento do Monza do Santana, concorrentes mais modernos evidenciavam cada vez mais o envelhecimento do Opala. E já em tom de despedida, em 1991, o Opala recebia para-choques envolventes, uma nova grade dianteira e rodas 15 polegadas. E para marcar o fim, foi lançada a versão Diplomata Collector, que vinha com certificado, uma fita de vídeo e uma brochura com toda a cronologia do Opala. E no lugar das logos Diplomata, na traseira e no volante vinha Collectors. E estima que apenas 150 a 200 unidades foram fabricadas desses modelos. E no dia 16 de abril de 1992, ao mesmo tempo que se completavam 1 milhão de unidades produzidas, saía da linha o último Diplomata e a última Caravan Ambulância. Nas pistas, o Opala sempre foi bem sucedido. Sua primeira vitória veio em 1969 nas mãos do piloto Chico Landi na prova Governador Paulo Pimentel em comemoração ao aniversário de Curitiba. No início de 1970, corria altamente preparado na divisão Turismo Especial Brasil, na qual foi bicampeão em 71 e 72 nas mãos do piloto Pedro Vitor de Lamare. A fase mais famosa foi em abril de 1979, quando correu a primeira etapa da Stock Car Brasil, inspirada na NASCAR americana. Entre os pilotos conhecidos dessa fase Stock estão nomes como José Carlos Palhares, o Capeta, que fez a primeira pole position, Afonso Gianoff Jr., Ingo Hoffmann, Paulo Paulão Gomes e Raul Boesel. E recordes? Bom, em 1970, o piloto Burt Clements, na rodovia Castelo Branco, bateu o recorde brasileiro de velocidade com o Opala 4 portas. Segundo a FIA, ele cravou 232 km por hora, apenas com cabeçote retrabalhado, maior taxa de compressão e 3 carburador duplo. E em 1991, o piloto Fábio Sotomayor estabeleceu o recorde de 303 km por hora na rodovia Rio Santos, onde nem o capô aguentou a pressão e acabou voando. Poucos carros no mundo deixaram tanta saudade quanto o Opala. Sua importância em terra brasileiras, o carinho dos entusiastas, a fama e a glória. Fica a nossa admiração, respeito e agradecimento pelo grande carro que foi. E isso foi quase tudo sobre o Opala, pessoal. Se vocês estão gostando do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, deixa seu like aqui embaixo pra gente saber, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais também, os links estão aqui na descrição. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima!